cardeal Ratzinger então explica o que é a dinâmica da colaboração do cristão na redenção do mundo. Ou seja, o cristão batizado, ele colabora com Cristo na salvação do mundo. Isso é o sacerdócio batismal. E ele usa uma comparação tirando da parábola de Jesus. Aquela parábola do banquete, em que o rei convida todos para o banquete, etc., e manda os empregados irem pelas esquinas para chamar as pessoas para virem para o banquete. Esses empregados seriam os cristãos. Quando chegam na sala do banquete, o rei passa em revista os convidados e nota que um não está vestindo a veste nupcial. A gente se pergunta, bom, o cara foi convidado de última hora. Foi quase que compelido a entrar, né? Compelle entrare. Obrigue a entrar no banquete. O que é que está cobrando dele roupa? Que sentido tem isso? Aí o cardeal Ratzinger explica que na cultura judaica antiga, as pessoas que iam para uma festa de casamento, elas recebiam na porta de entrada um chale, uma veste nupcial, né? Um talit, aquele chale de oração dos judeus, que era um presente de casamento, né? A pessoa que casava que dava presente para os convidados. Então, não receber aquela veste é rejeitar a gratuidade da salvação, é a pessoa que rejeita esse dom salvífico, o presente de Deus para nós. Então, o padre Ratzinger diz que nós cristãos somos estes servos que estaremos na porta do banquete distribuindo a veste nupcial. Você vai dizer, mas essa interpretação do cardeal, do padre Ratzinger é fantasiosa. Eu digo, não é fantasiosa não, senhor. Por quê? Porque é exatamente o significado daquilo que Jesus diz quando ele olha para os cristãos, aquela turma de miseráveis que eram os primeiros cristãos, e diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós temos uma função no mundo. Então isso quer dizer que a minha vida de cristão, a minha entrega batismal, o meu sacerdócio batismal, esse meu entregar a minha vida, colocar a minha vida na patena e entregá-la a Deus em sacrifício e louvor, entregai os vossos corpos a Deus, diz São Paulo em Romanos 12, né? Essa minha entrega da minha vida, ela tem uma função corredentora, não é? Ela tem uma função corredentora. Como São Paulo diz, eu acrescento no meu corpo aquilo que falta ao sofrimento de Cristo na cruz. Nós, que somos membros do corpo de Cristo, continuamos a padecer. Como diz Blaise Pascal, não é? Cristo estará em agonia até o fim dos tempos. Não Cristo a cabeça, glorioso, que já está no céu, mas Cristo padecente nos seus membros aqui na terra. Então nós ainda oferecendo nossas vidas, nós também estamos nos configurando a Cristo, nós também estamos unindo a nossa existência ao sacrifício redentor de Cristo, porque somos corpo, membros do corpo do crucificado e ressuscitado. É por isso que para ser membro do corpo de Cristo, ele diz, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não tem outro caminho. Quando Jesus escolheu você para segui-lo, né? Seguir Jesus, não é achar Jesus bonitinho, eu acho Jesus uma gracinha, eu quero seguir Jesus. Não é seguir Jesus porque ele é uma gracinha. Quando ele escolheu você para segui-lo, ele escolheu você para viver a vida dele.
Por isso não se assuste se exatamente ao abraçar a vida de cristão, você começar a ser perseguido. Mas é este o índice que mede a nossa fidelidade. O próprio Jesus diz isso. Quando vos perseguirem, né, alegrai-vos e exultai. É assim mesmo. É desse jeito, né? Quando você deixar tudo, pai, mãe, casa, filho, filha, tudo, você está para me seguir, você vai ganhar 10 vezes mais isso, mais a perseguição. O pessoal quer o 10 vezes mais, mas não quer a perseguição, né? Está entendendo? Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós somos parte deste fermento que leveda a massa. Está entendendo? Nós somos agente, de alguma forma, o nosso sofrimento, a nossa entrega, a nossa fidelidade, a nossa santidade, nossa união ao sacrifício de Cristo, de alguma forma, é um agente co-redentor. O redentor é Ele, mas nós somos membros de um corpo redentor, então somos corredentores. É aqui que entra toda a realidade, né, também de nossa união com a salvação que Cristo nos oferece. Então, vejam só, vale a pena ser cristão? Né? Era a pergunta do padre Ratzinger. Sim, porque ser cristão é participar já aqui na terra, na alegria de cooperar na salvação. Entende? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Glória Polo. É uma mulher, uma médica colombiana que foi atingida por um raio, não é? E ela viveu alguns dias na UTI, uma experiência de NDE, Near Death Experience, experiência de morte próxima. Bom, essa coisa de experiência de morte próxima, as pessoas me perguntam, padre, tem que acreditar naquilo? Eu disse, não precisa acreditar não, porque a igreja, ela não obriga ninguém a acreditar nessas revelações privadas, nessas experiências pessoais. Isso aqui você acredita com fé humana. Acredita se você estiver convencido, né? Muito bem. O fato é o seguinte, eu vou relatar um pouquinho a coisa aqui, não porque você seja obrigado a acreditar, mas para exemplificar, somente isso, né? Eu não sei se isso é verdade, porque de fato aconteceu, mas se de fato não aconteceu, mesmo assim é verdade no conteúdo. Está entendendo? Então, a Glória Polo estava para ser condenada ao inferno. Ela encontra com Jesus e ela sente que ela está deslizando para o inferno, ela está sendo condenada, etc e tal, né? Nessa experiência de morte próxima, saiu do corpo, se encontra com Jesus e vê a luz, não consegue ir para a luz, vai sendo puxada para o inferno. Por quê? Porque ela usava um dispositivo intrauterino e, portanto, abortou muitas crianças, etc e tal. Quer dizer, estou fazendo de uma história comprida uma história curta. E ela pedindo perdão, piedade, Senhor, tem compaixão de mim. E Jesus diz para ela, eu vou ouvir. Sim. Vou lhe dar uma chance. Mas eu não estou fazendo isso por causa das suas orações e por causa das orações dos seus pais. Eu vou lhe mostrar porque é que eu vou ouvir sua oração e vou lhe mandar de volta para lhe dar mais uma chance. Aí Jesus mostra para ela um camponês nos Andes da Colômbia. O pobre do homem já tinha sofrido na mão da guerrilha, as Farc, certamente. O filho dele tinha sofrido, etc e tal. O pobre coitado na miséria. Pobre, pobre, pobre. Ele foi à missa. Na missa, Jesus permitiu que ela visse o coração dele. Ele tinha na carteira 2 notas, vamos
atualizar aqui para o português, faz de conta que seja uma nota de 10 e uma nota de 5, era o único dinheiro que ele tinha. Ele pegou e colocou a nota de 10 na coleta. Depois, na hora da comunhão, ele recebeu a comunhão e só agradecia a Jesus, não pedia nada. Ele na miséria, tinha tudo para pedir, mas não pedia nada. Só agradecia. Saiu de lá, passou na feira, comprou uns doces e o sujeito lá embrulhou os doces num pedaço de jornal. Quando ele chegou em casa e abriu os doces, ele leu no jornal: Doutora Glória Polo, na UTI entre a vida e a morte. Ele se ajoelhou na sala, diante daquele jornal, e em lágrimas disse: Jesus, se você salvar esta mulher, eu prometo, eu vou em peregrinação, em romaria ao santuário tal. E Jesus diz para Glória Polo: é por causa da oração desse homem que você tem mais uma chance. Porque um homem que não conhece você, que não é como seus pais, sangue do seu sangue, que não tinha razão nenhuma para amar você e no entanto amou. Eis aí, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Eis aí o que é ser corredentor. Cardeal Ratzinger pergunta: por que ser cristão? Resposta: porque entramos no mundo fantástico da Igreja Católica, em que nós recebemos a alegria de, já aqui na terra, participar da glória do céu, que se resume numa coisa: amar. Crendo em Jesus, unidos a Ele, somos capazes de amar. Porque já não somos nós que amamos, é Ele que ama em nós. Aquele homem ajoelhado diante do jornal, que reza desinteressadamente pela salvação de uma mulher que ele não conhece, é Cristo inocente, crucificado no seu sofrimento, que intercede por uma humanidade pecadora. É membro do mesmo corpo. Essa é a alegria de ser católico, a alegria de pertencer a esse divino mistério. Poder fazer parte disso é extraordinário, é um privilégio, é uma eleição. Nós somos eleitos. E aqui, mais uma verdade católica: por que é que Deus nos elege? Por que é que Deus privilegia alguns? Já pararam para pensar isso? Ao contrário daquilo que diz a ideologia revolucionária, que nós somos todos iguais, igualitarismo, Deus não é assim. Deus não nos trata iguais, não, Senhor. Deus tem seus eleitos. Deus tem pessoas que Ele ama com amor de predileção. Mas por que Ele faz isso? Por que é que Deus predilige? Porque Ele é injusto? Não. Porque os prediletos são sempre um presente para os outros. Vocês vejam, por exemplo, quando eu entrei lá pelos 35 anos de idade, eu já entrei na crise dos 40, sou meio precoce nas coisas. E uma das coisas que me ajudou nesse período de profunda assídia, né, foi a música de Mozart. Mozart é um prodígio. O cara, com 4 anos de idade, já compôs a sua primeira sinfonia, não uma musiquinha. Primeira sinfonia com 7 anos de idade. O sujeito morreu com 35, tendo composto 600 obras. Ele é um dom. Deus privilegiou Mozart. E todo o drama daquele filme Amadeus, que é um pouco fora da realidade histórica, mas retrata a realidade talvez psicológica e teológica que está ali. Todo o drama do filme Amadeus, o Salieri, Antônio Salieri, que inveja por que é que Deus foi privilegiar Mozart e não privilegiou a ele,
tão virtuoso, tão maravilhoso que ele era. Ali está a coisa de que Deus privilegia as pessoas. Mas por que Deus privilegiou Mozart? Porque Mozart é um presente para nós. O privilégio que é Mozart não fica em Mozart. Mozart é uma taça que transborda e vem para nós. Por quê? Porque nós temos agora o presente de Mozart. Nós temos a música dele. Deus privilegiou ele para que nós o recebêssemos como presente. Um dia, Teresinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, se perguntou: se Deus perguntasse para mim se eu gostaria de ser Teresinha ou se eu gostaria de ser a Virgem Maria, eu diria que eu gostaria de ser Teresinha. Por quê? Por que você não quer ser a Virgem Maria? Porque a Virgem Maria não tem uma mãe tão boa como eu tenho. Ou seja, a mãe da Virgem Maria é Santana, que por santa que seja, não é a Virgem Maria, ou seja, está infinitamente longe da grandeza de Maria. Mas a mãe de Teresinha é a Virgem Maria. Então é melhor receber o dom da Virgem como mãe do que ser ela mesma. Então essa dinâmica da eleição, não é? A dinâmica da eleição. Deus nos escolhe para sermos católicos. E isso é uma eleição. Gente, a gente não enxerga a grandeza de ser católico. A beleza de estarmos na igreja verdadeira e de sabermos onde está a verdade. A beleza de já nesse mundo participarmos da glória de sermos filhos de Deus e de configurarmos nossa vida, nossos sofrimentos, dar sentido ao nosso sofrimento, configurando-nos a cruz de Cristo e caminhando para a ressurreição. Isso é algo extraordinário. Agora, esse dom extraordinário é um dom extraordinário para os outros. Para os outros. Então, Deus salva o mundo assim. A dinâmica de Deus é esta. Deus escolhe os poucos para salvar os muitos. Deus escolhe Israel para salvar todos os povos. Deus escolhe a igreja para salvar o mundo inteiro. Deus escolhe Jesus, o único, para salvar os muitos. A predileção de Cristo, Filho predileto, é dom para nós. Quando nós não aceitamos essa predileção, entramos na dinâmica de Caim, que não entendeu por que é que Abel era privilegiado e quis matar Abel. E é exatamente essa situação que aconteceu, por exemplo, em José. José do Egito também era privilegiado diante dos outros 11. Os irmãos tentaram matar José, venderam como escravo, etc. e tal. E José, no final, injustiçado que foi, não se revolta contra os irmãos, mas diz: irmãos, isso aconteceu para a vossa redenção. É a mesma dinâmica de Cristo. Quando o amor, o privilegiado de Deus, veio ao mundo e se fez carne, nós o matamos. Mas isso foi para a nossa salvação. Então, aqui está toda a dinâmica redentora. Aqui está a obra da salvação. E uma salvação que está em Deus, no céu, participarmos da vida divina. Na sua encíclica Spe Salvi, o Papa Bento XVI nos exorta a abandonarmos a ideologia de querer enxergar a salvação como uma realidade aqui, na terra, neste mundo, aqui e agora. Não. Nós precisamos compreender que a redenção a salvação é a participação na vida divina. É a divinização por graça. Enquanto as ideologias modernas insistem na divinização sem Deus. O Übermensch, o super-homem, que mata Deus e se torna Deus no lugar de Deus. Não é? É exatamente o contrário daquilo que é o cristianismo. A salvação e a redenção
aconteceu por Cristo Senhor, que embora fosse igual a Deus, não se apegou ciosamente ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, obediente até a morte e morte numa cruz. Esse é o caminho do cristianismo. Nós somos eleitos e escolhidos por Deus para entrarmos nesta dinâmica. E então, por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo outro nome. A nós deu o nome de cristãos. A nós deu a glória e a alegria de participarmos dessa redenção. Quando nós chegarmos lá no céu, depois de uma vida em que nós oferecemos as nossas fadigas, os nossos trabalhos, as nossas dificuldades do dia a dia, depois de uma vida de entrega sacrificada a Deus, quando nós chegarmos lá no céu, quantas pessoas que nós não conhecemos, chineses, pagãos, índios, africanos, irão correr ao nosso encontro, se ajoelhar diante de nós e agradecer e dizer obrigado. E nós diremos: quem é você? Eles responderão: você não me conhece, mas você se lembra daquela noite sem dormir, em que você sofreu, você chorou e ofereceu? Aquilo foi salvação para mim. Você se lembra daquela calúnia, daquela perseguição, daquela angústia? Aquilo foi salvação para mim. Você se lembra que já na terra você foi escolhido, eleito e querido por Deus para participar do corpo do Cristo. Por isso hoje nós estamos aqui no céu, participando do corpo de Cristo. Na terra não fomos católicos, aqui no céu agora o somos. Porque no céu todos seremos católicos. No céu todos seremos membros do corpo de Cristo. No céu encontraremos, no fim, o porquê de tanto sofrimento e de tanta incompreensão. Configurados a Cristo. Abracemos a cruz e caminhemos na direção da ressurreição. Amém. Jesus diz, quando ele olha para os cristãos, aquela turma de miseráveis que eram os primeiros cristãos, e diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós temos uma função no mundo. Então isso quer dizer que a minha vida de cristão, a minha entrega batismal, o meu sacerdócio batismal, esse meu entregar a minha vida, colocar a minha vida na patena e entregá-la a Deus em sacrifício e louvor, entregai os vossos corpos a Deus, diz São Paulo em Romanos 12, né? Essa minha entrega da minha vida, ela tem, quando chegam na sala do banquete, o rei passa em revista os convidados e nota que um não está vestindo a veste nupcial. A gente se pergunta, bom, o cara foi convidado de última hora, foi quase que compelido a entrar, né? Compelle entrare, obrigue a entrar no banquete. O que é que está cobrando dele roupa? Que sentido tem isso? Aí o cardeal Ratzinger explica que na cultura judaica antiga, as pessoas que iam para uma festa de casamento, elas recebiam na porta de entrada um chale, uma veste nupcial, né? Um talit, aquele chale de oração dos judeus, que era um presente de casamento, né? A pessoa que casava é que dava presente para os convidados. Então, não receber aquela veste é rejeitar a gratuidade da salvação, é a pessoa que rejeita esse dom salvífico, o presente de Deus para nós. Então,
Padre Ratzinger diz que nós cristãos somos estes servos que estaremos na porta do banquete distribuindo a veste nupcial. Você vai dizer, mas essa interpretação do cardeal, do Padre Ratzinger é fantasiosa. Eu digo, não é fantasiosa não, senhor. Por quê? Porque é exatamente o significado daquilo que Jesus, uma função corredentora, não é? Ela tem uma função corredentora. Como São Paulo diz, eu acrescento no meu corpo aquilo que falta ao sofrimento de Cristo na cruz. Nós, que somos membros do corpo de Cristo, continuamos a padecer. Como diz Blaise Pascal, não é? Cristo estará em agonia até o fim dos tempos. Não Cristo a cabeça, glorioso, que já está no céu, mas Cristo padecente nos seus membros aqui na terra. Então nós ainda oferecendo nossas vidas, nós também estamos nos configurando a Cristo, nós também estamos unindo a nossa existência. Cardeal Ratzinger então explica o que é a dinâmica da colaboração do cristão na redenção do mundo. Ou seja, o cristão batizado, ele colabora com Cristo na salvação do mundo. Isso é o sacerdócio batismal. E ele usa uma comparação tirando da parábola de Jesus. Aquela parábola do banquete, em que o rei convida todos para o banquete, etc., e manda os empregados irem pelas esquinas para chamar as pessoas para virem para o banquete. Esses empregados seriam os cristãos.